E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Antes de seguir com o resumo da novel, uma rápida introdução. Com o incentivo de vários usuários do canal, eu participei 2 vezes do concurso de Light Novels do My Anime List com o Honeyfeed. E isso resultou em 2 Light Novels escritas por mim. E algum tempo depois, a segunda delas foi publicada pela Amazon na plataforma do Kindle. Link da mesma na descrição do vídeo. E lembrando que você não precisa de ter um Kindle para lê-la. A questão é que durante o concurso eu publiquei um gigantesco vídeo resumindo parte da Light Novel, mas eu nunca concluí. Aí pediram para eu finalizar os resumos e então peguei esse vídeo antigo, cortei ele para ficar mais, entre aspas, assistível, já que ele tinha uns 40 minutos de duração, e estou postando novamente com o contexto da história atualizado. Antes era uma web nova participando de um concurso e agora está publicada. Se ao final de tudo você gostar da história e quiser que ela continue, não tem melhor forma de você demonstrar isso do que comprar a Light Novel lá na Amazon. Fazer uma doação aqui no canal, virar membro, ou seja lá o que for, é algo que me ajuda, eu agradeço bastante. Mas isso infelizmente não me dá estatística em relação ao interesse na história, já que eu não espero este vídeo explodir em visualizações. Então, sem mais enrolações, vamos ao resumo da história, espero que gostem. Um lugar onde existe tudo e ao mesmo tempo não existe nada. Ayumu estava novamente sonhando, vendo o mesmo sonho que já apareceu em suas noites inúmeras vezes. Ele andava pelo lugar que ele não conseguiria descrever ao acordar. Mas no meio deste lugar efêmero havia uma garota. Naquele espaço que se perderia da memória, Ayumu sempre se aproximava dela e ela sorria e dizia: "Espero que você seja feliz dessa vez." Não que o Ayumu fosse se lembrar disso ao ser puxado de volta para a realidade. O despertador tocava, acordando Ayumu, que o desligou imediatamente. Era hora de se preparar para a escola. A primavera tinha chegado, trazendo consigo o segundo ano do ensino médio, e hoje era o primeiro dia de aula. Esses são 2 dos 3 pontos mais importantes nesse começo da história. Ayumu perdeu os pais quando ainda era bem jovem e meio que se fechou ao mundo. A vida dele no ginasial passou sem que ele fizesse muita coisa, com ele sempre tentando não se envolver com nada. Mas achando que se arrependeria disso um dia, ele tentou mudar no primeiro ano do ensino médio, sem muito sucesso. Agora vemos rapidamente o segundo ano do ensino médio se passando e o Ayumu querendo mudar seu jeito de agir para ele poder ter lembranças felizes da sua vida escolar no futuro. Mas as estações foram passando sem ele conseguir mudar. Um certo dia de verão, o Ayumu se abrigava da chuva num ponto de ônibus. A cidade parecia incrivelmente vazia, mas então algo chamou a atenção dele. Na esquina, do outro lado da rua, uma garota com longos cabelos pretos e usando um vestido de estilo gótico também preto, estava parada debaixo da chuva, olhando na direção do Ayumu. Confuso, ele olhou para o outro lado para ver se havia mais alguém por perto, mas não havia ninguém. E ao retornar o seu olhar em direção à garota, ela não estava mais lá. Essa garota misteriosa é o outro ponto importante que faltava neste começo. A história segue com Ayumu fracassando e vemos o primeiro dia de aula. Mas não do terceiro ano, e sim o do segundo ano novamente. Logo fica claro que é uma repetição que aos poucos vai mudando. O Ayumu começa a fazer amigos, começa a participar de clubes, começa a encontrar a felicidade. A garota misteriosa aparecendo e desaparecendo, a festa de fim de ano da turma da escola chegando e tudo recomeçando, sempre iniciando com aquelas palavras: "Espero que você seja feliz dessa vez." Até que numa certa repetição, o Ayumu se encontra com a garota misteriosa mais uma vez. Era a segunda vez que aquela garota misteriosa aparecia naquele ano, mas Ayumu tinha a estranha sensação de que já tinha visto múltiplas vezes. Sem desviar o olhar dela, ele se aproximou e dessa vez ela não desapareceu. E vendo-a de perto, ele pôde ver quão bonita aquela garota era. Ayumu tentou falar com ela, mas ela não respondia. E então, uma sensação terrível o envolveu. Ele se virou e atrás dele ele viu aquilo. O que é você? Aquilo não era humano, mas se parecia com uma garota. Um corpo escuro como a noite e completamente exposto.
olhos vermelhos que pareciam olhos de uma fera, longos cabelos negros, um pequeno par de chifres na cabeça e no lugar de sua mão direita havia longas garras. Demônio! Essa foi a palavra que surgiu na mente do Ayumu. A garota demônio deu um grande salto e caiu logo atrás da garota misteriosa que estava com uma expressão de terror em seu rosto. Era o fim. O demônio levantou a sua garra, mas num instante, o Ayumu se colocou na frente da garota e seu coração foi perfurado. A vida dele chegava ao fim. Espero que você seja feliz desta vez. Múltiplas repetições acontecem. Vemos até o Ayumu participando do clube de Kendo. Em algum momento, novamente o Ayumu tenta interagir com a garota misteriosa, só para o demônio novamente aparecer atacando tal garota. Ayumu acaba reagindo e segura o braço do demônio para que a garota pudesse fugir. O demônio ficou nervoso e balançou seu braço com tanta violência que o Ayumu acabou caindo no chão. Livre dele, o demônio se preparou para atacar a garota, mas Ayumu segurou sua perna. A garota estava desaparecendo de vista, o que deixou o demônio mais agitado, mas Ayumu não soltava a perna dele. Cansado daquilo, ele chutou Ayumu com tanta força que ele saiu voando, bateu contra o muro e tudo ficou escuro. Ayumu estava treinando bastante para participar de um torneio de Kendo. Treinando sozinho na escola após a aula, ele novamente se depara com a garota misteriosa. E ao tentar fazer contato com ela, o demônio novamente aparece e ataca. Desta vez, temos uma luta de verdade. Ayumu estava em clara desvantagem, tendo apenas uma espada de bambu contra o ser que não deveria existir e que possuía uma grande garra. O demônio tenta ao máximo ignorar o Ayumu para atacar a garota que fugia, mas acaba sendo forçado a atacar o Ayumu. E quando o demônio finalmente atacou com sua garra, Ayumu por um milagre conseguiu colocar a espada diante dela, só para ela ser feita em pedaços. Sangue espirrou do Ayumu e ele foi ao chão. Apenas um único golpe o atingiu e foi o bastante. Aquela era a diferença entre um ser humano e aquele ser estranho. E pensar que eu nem completaria o ensino médio. Mas eu salvei alguém. Então a minha vida valeu a pena. Enquanto sua vida se esvaía, Ayumu olhou para o demônio que ainda estava ali, parado diante dele. E seus olhos se arregalaram. Por quê? Por que você está com um rosto tão triste assim? O demônio derrotou seu oponente, mas ele parecia estar sofrendo. Ayumu continuou olhando para ele até que sua consciência desapareceu. Espero que você seja feliz dessa vez. Já vemos a próxima repetição com Ayumu tentando conversar com a garota misteriosa. E desta vez ela diz algo. Eu finalmente consigo falar com você. A garota falou extremamente animada, como se algo espetacular tivesse ocorrido. Ayumu ficou sem entender o motivo daquela reação. E tem algo de especial nisso? Sim, eu... Antes que a conversa pudesse continuar, um ser completamente estranho a este mundo surgiu bem atrás da garota. Tal ser levantou a sua gigantesca garra e Ayumu imediatamente abraçou a garota e se colocou entre ela e o demônio. Um segundo depois, a garra perfurou os dois, trazendo o frio da morte com ela. Terminamos a primeira parte. A repetição seguinte traz uma gigantesca mudança com a introdução de outro personagem principal. Era o terceiro dia de aula. Ayumu tinha a missão de escolher um clube para participar, mas antes do professor iniciar a aula, ele fez um anúncio. Eu sei que estamos apenas começando este ano escolar, mas temos uma nova aluna transferida. Por favor, entre e se apresente. A porta se abriu. Uma garota entrou na sala e Ayumu ficou completamente encantado com o que viu. Cabelos bem longos e brancos como a mais pura neve. Uma pele clara e perfeita. Olhos vermelhos. Seios de tamanho médio e ela provavelmente mal passava da altura dos ombros do Ayumu. Era como se um ser divino tivesse vindo parar naquela escola. Meu nome é Akemi Endo, mas esqueçam as formalidades e me chamem de Akemi. Os chamarei pelo primeiro nome também. Akemi já aparece alterando tudo. Ela imediatamente começa a interagir com Ayumu tentando fazer amizade com ele, o que deixa todos os colegas da sala surpresos. Os dois almoçam juntos logo no primeiro dia que ela está presente e conversam bastante. Akemi tinha se transferido por causa do trabalho de seu pai. Ela também precisava pegar o mesmo trem que o Ayumu pegava para se mover da casa para a escola e vice-versa.
Então agora os dois poderiam caminhar juntos na volta para casa e quem sabe até se encontrarem durante a ida. Os amigos do Ayumu vão até achar que a Akemi se apaixonou pelo Ayumu à primeira vista e que o Ayumu não deveria perder aquela oportunidade. E para deixar essa hipótese ainda mais plausível, no dia seguinte, a Akemi fez almoço para ele. Por que aquela garota se aproximou tanto dele? O Ayumu não sabia responder isso, mas os dois se tornaram grandes amigos. Ayumu até parou de pensar em entrar num clube, já que ele podia caminhar todos os dias de volta para casa junto da Akemi. Felicidade. Essa simples palavra que ele tanto perseguiu agora estava presente na vida dele. Se tudo pudesse continuar assim para sempre, mas algo estava agindo para impedir isso. Um certo dia de primavera, enquanto os dois voltavam da escola, a Akemi parou para tentar dizer algo ao Ayumu. Tendo problema para colocar o que ela queria dizer em palavras, Ayumu chegou a imaginar que ela iria se declarar a ele. Mas naquele momento, o demônio apareceu atrás da Akemi, e como se tivesse movido de maneira automática, o Ayumu avançou e deu um soco na cara daquele ser. Ayumu pedirá para que a Akemi fuja dali e partirá para o ataque, para tentar ganhar tempo. Os movimentos do Ayumu não eram de um amador, era como se ele tivesse passado anos de sua vida treinando artes marciais, algo que jamais ocorreu. Os golpes do Ayumu derrubariam facilmente um oponente humano, mas aquela coisa era diferente, aquela coisa estava desviando facilmente de tudo. Quando o demônio finalmente contra-atacou, ele acertou um chute no peito do Ayumu, quebrando suas costelas e jogando para o meio da rua que estava completamente vazia por algum motivo. Tendo derrotado seu oponente, o demônio procurou seu verdadeiro alvo. Ayumu novamente gritou para Akemi fugir enquanto lágrimas desciam dos seus olhos por causa da dor que sentia. Mas a Akemi não se moveu. Ela ficou paralisada e o demônio foi se aproximando dela, pronto para parti-la com a gigantesca garra onde devia ser a mão direita. Mas o que é isso? Quando finalmente parece que terei um ano melhor na escola, quando finalmente alguma mudança aconteceu, quando finalmente consegui amigos de verdade, eu chego a um fim irracional como este. E eu nem consegui proteger a Akemi, alguém que tem ficado sempre ao meu lado. Como poderia aceitar um fim ridículo como este? Se um demônio pode existir neste mundo, então eu deveria poder despertar um poder agora. Isso mesmo, poder, igual aquele dos animes. Se eu tivesse um poder, um forte desejo, um mecanismo que pode abrir caminho para um milagre. As regras deste mundo já foram quebradas mesmo, então distorcer um pouco mais a realidade não faria mal algum. E como se respondesse à vontade de Deus, um brilho surgiu no interior do peito do Ayumu. Ele não poderia ver aquilo, mas ele sentiu seus efeitos. As feridas internas começaram a se curar, os ossos começaram a se regenerar, e então Ayumu se levantou. Tudo aconteceu na fração de segundo. Com a garra ainda no ar, o demônio notou algo surgindo bem ao lado dela. Não houve tempo para desviar. O soco com a força sobre-humana atingiu o rosto do demônio que saiu voando, colidindo com o muro que foi ao chão. Sem dar atenção à garota que acabara de salvar, Ayumu se preparou para o próximo ataque. O demônio rapidamente se levantou e avançou contra o Ayumu, tentando cortá-lo com a sua garra. Mas ele se desviou e o demônio foi parar na rua. Quando o demônio se virou, o garoto já estava fora de seu campo de visão. De repente, sua cabeça foi atingida por cima por um soco tão forte que ela entrou no asfalto. O demônio tentou se levantar novamente só para levar um chute no rosto e ser jogado contra um poste que quase se partiu ao meio. Ayumu não deu tempo para ele se recuperar e desferiu uma sequência absurda de socos. Quando o ataque finalmente parou, o demônio caiu no chão como uma marionete que teve seus fios cortados. Ayumu tinha vencido. O demônio virou pó e o Ayumu desmaiou. Enquanto o Ayumu dormia em seu quarto, o sol estava nascendo e a Akemi e a misteriosa garota de preto conversavam na rua. A garota misteriosa dirá que aquela coisa atacará com qualquer tentativa ou mesma intenção de contar aquilo ao Ayumu. Akemi dirá que tal coisa estava morta, só para a garota dizer que ela já reviveu e poderia ser até imortal, e que ela descobriu isso graças a Akemi. Mas ela também dirá: eu não preciso de uma aliada, então você poderia desaparecer?
Já investi um tempo descomunal aqui e não quero dividir o prêmio com alguém que se intrometeu no finalzinho. A Kemi dirá que nunca teve a intenção de se aliar a ela, e a garota de preto dirá que ela se arrependerá no final. Em seguida, ela desaparecerá. A Ayumu acordará com seu despertador tocando e encontrará a Kemi em sua casa. Os dois terão uma discussão, a Kemi dizendo que talvez era melhor fingir que nada envolvendo o demônio aconteceu, porque não havia explicação lógica para aquilo. E além disso, não havia sinal algum de que aquela batalha aconteceu. Estava tudo normal no mundo. A Ayumu perguntará para a Kemi como ela sabia onde ele morava, e ela dirá que ele contou a ela antes de desmaiar. A Ayumu achará que tem algo estranho e tudo, mas preferirá confiar na Kemi, e os dois seguirão normalmente para a escola. Os dias passam e as férias de verão chegam. A Ayumu marca de ir a um festival com seus amigos que acabam não indo. Aquilo era uma maçã para o Ayumu ir sozinho com a Kemi. Os dois acabam tendo uma noite bem alegre. A Ayumu acaba refletindo sobre a sua vida e se abre com a Kemi, dizendo como ele perdeu os pais e acabou desperdiçando a própria vida ao se isolar do mundo. E a Kemi tentará animá-lo. Infelizmente, não podemos fazer nada contra seu passado, mas é como você falou, Ayumu. Você está aqui, você conseguiu mudar, conseguiu quebrar a barreira que estava entre você e o mundo. Muitos que estão na mesma situação que você fracassam em conseguir fazer isso. Então tenha orgulho de si mesmo. Nunca é tarde demais para criar um novo ponto de partida. Então vamos juntos receber o futuro com um sorriso. A Ayumu se alegrará enquanto os fogos de artifício explodem no céu. Na volta para casa, os dois caminhavam na rua escura e silenciosa. Desta vez a Kemi que estava pensativa. O que eu realmente quero fazer? Por que eu me aproximei dele? Depois daquele ataque eu perdi meu objetivo de vista? Ou é isto que eu queria fazer? Eu poderia simplesmente ter esperado tudo isso acabar, mas eu vim aqui mesmo assim. E então, o demônio surgirá atacando a Kemi. O corpo da Ayumu se moveu num instante, mais rápido do que qualquer ser humano poderia se mover. Uma resposta à vontade absoluta de querer proteger aquela garota. Entretanto, o soco dele foi bloqueado pelo demônio e o Ayumu recuou de leve. A Ayumu questionará como o demônio ainda estava vivo, enquanto a Kemi tentará entender o motivo dele ter surgido. Teria sido só porque ela pensou no assunto? Ela nem ia tentar dizer nada ao Ayumu. Enquanto os dois estavam confusos, uma garota de vestido preto de estilo gótico observava tudo do telhado de uma casa. A aparência mudou um pouco, está ainda mais monstruosa. Que bom ver que minha ação está demonstrando resultados. A garota de preto tinha razão, embora fosse o mesmo demônio de antes, seus chifres estavam bem maiores. Uma luta se iniciará, mas apesar da força absurda dos golpes do Ayumu, o demônio estava resistindo muito bem. Ele tinha ficado mais forte. Estando em desvantagem, Ayumu usará uma estratégia extremamente arriscada. Ele deixará a garra atingir sua própria barriga. Com a garra ainda ali, Ayumu segurou o braço direito do demônio com sua mão esquerda. O demônio tentou puxar a garra, mas não conseguiu. E então, Ayumu começará a desferir socos na cara do demônio que tentará bloquear com o outro braço. Ayumu deseja por mais força. E uma realidade onde um monstro existe pode ser facilmente distorcida para acomodar tal desejo. Os ataques foram acelerando, a força aumentando, e sem aguentar mais, o braço do demônio quebrou. Sem algo para protegê-lo, o rosto dele foi atingido inúmeras vezes, até que seu crânio também quebrou. Ayumu sentiu que a força de seu inimigo tinha desaparecido por completo, e soltou a garra que ainda estava em sua barriga. O demônio foi ao chão, desaparecendo em seguida como se virasse pó. A garota de preto que ainda observava tudo pegará um relógio para ver quanto tempo demoraria para que o demônio ressuscitasse. A Kemi irá até o Ayumu que já tinha se curado do ferimento na barriga e então ele desmaiará. Na casa do Ayumu, a Kemi questionará o que ela deveria fazer, já que ela estava colocando o Ayumu em perigo. Ela acabará indo embora antes do Ayumu acordar e ela não responderá às ligações dele. Assim, as férias de verão acabaram sem os dois fazerem contato. No primeiro dia de aula, ao chegar na estação, o Ayumu encontrará a Kemi que esperava por ele sentado num banco. A Kemi, sobre esses últimos dias... Me desculpe! Ela finalmente olhou para ele. Depois daquela noite eu fiquei sem saber o que fazer e acabei cortando meu contato com você. Você deve me odiar agora. Por que eu odiaria só por algo assim? Eu só estava preocupado e confuso também.
e sobre o que aconteceu. Por favor, não vamos falar sobre aquilo. Pra falar a verdade, quando voltávamos para casa naquela noite, acabei pensando sobre o primeiro ataque e no exato momento em que fez isso, fomos atacados novamente. Deve ter sido coincidência. Não, você não entende, Ayumu. Eu sou o alvo daquela coisa e não quero colocá-la em perigo. Por favor, aceite esse meu pedido egoísta. Vamos esquecer disso de uma vez por todas. E um pensamento passará pela mente da Akemi. Eu não posso dizer a verdade a ele. E mesmo agora estou arriscando fazer aquilo reaparecer. Ayumu acabará aceitando o pedido, mas com a promessa de que Akemi falaria com ele se aquilo acontecesse novamente. Aquela era realmente uma situação estranha e confusa para o Ayumu. Eles foram 2 vezes atacados por algo que não devia existir neste mundo. E nessas 2 vezes, o Ayumu demonstrou uma força normal e conseguiu se curar de ferimentos mortais. Além disso, a garota que ele salvou parecia querer fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Por que o demônio queria atacar a Akemi? Que segredo estaria por detrás disso tudo? Mas dias, semanas, meses se passaram, a promessa foi mantida e os dias de paz reinaram. O desejo daquela garota do sonho pareceu ter sido realizado, e Ayumu estava feliz. Tudo graças a uma garota de cabelos brancos que parecia estar sempre ao seu lado. Ayumu queria que os dias continuassem assim, mas isso não seria permitido. A sala de aula já estava bem cheia, risadas e conversas por toda parte, e de repente, todos fizeram silêncio. Ayumu olhou para o que tinha capturado a atenção de todos. Em pé, em cima da mesa do professor, a garota de vestido preto de estilo gótico fez um anúncio. É hora de acabarmos com esta farsa. O que você vai fazer? Akemi perguntou desesperada. Este mundo já está seguindo para o fim mesmo. Então vou adiantar as coisas. Akemi, o que está acontecendo? Ayumu perguntou confuso. O coitado não sabe de nada e você ficando ao lado dele está me atrapalhando. Eu tinha pensado em esperar, mas ficar assistindo vocês dois está me dando vontade de vomitar. Então... Não, pare! Este mundo deve... Ela não pôde terminar a frase, pois seu corpo tinha sido partido em 2 pelo demônio que surgiu atrás dela. O silêncio persistiu por um momento, com Ayumu e Akemi não acreditando no que estavam vendo. E então, uma garota gritou. Caos se espalhou pela sala, com os alunos tentando fugir de lá. Perto da mesa do professor, uma garota chorava enquanto sacudia de leve uma amiga em seus braços. Tal amiga coberta de sangue por ter sido atingida também. Em um momento, aquele dia foi destruído e se tornou um pesadelo. O demônio olhou ao seu redor e percebeu que naquele lugar a felicidade não poderia mais existir. E então, ele apontou sua garra em direção a Ayumu, que percebeu o que iria ocorrer. Ayumu ia atacar, mas o demônio foi muito mais rápido que ele e a garra facilmente aplicou seu julgamento final e Ayumu foi ao chão. Com seu objetivo completado, o demônio desapareceu. Akemi vai até ele chorando. Ayumu, eu sinto muito, é tudo culpa minha. Ayumu balançou a cabeça negando. Não chore, eu estou muito feliz, feliz por ter te conhecido. Você se tornou a minha luz. Eu queria passar mais tempo com você. Nós podemos fazer isso. Na próxima vez eu irei até você novamente. Serei sua amiga novamente. Poderemos criar lembranças felizes juntos novamente. Então, próxima vez, do que você está falando? Não terá uma próxima vez. Ele olhou uma última vez para a garota que estava ao seu lado. Mas bem que podia ter uma outra vez. Naquele momento, a vida dele chegou ao seu fim. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.